E aí, pessoal, boa noite. Começando mais um Bem Cultural na TV e Canal 17 de Petrópolis e no nosso canal do YouTube Bem Cultural TV. Aliás, se você não segue as redes sociais do Bem Cultural TV, que é esse nosso programa que nós já apresentamos aqui por 11 anos, segue lá nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Começo o programa de hoje falando de uma premiação que aconteceu ontem aqui na cidade de Petrópolis, que é o Prêmio Municipal de Cultura Maestro Guerra Peixe. Esse prêmio valoriza projetos, pessoas que lidam com a cultura durante o ano anterior. Na verdade, esse ano seria para premiar as categorias que atuaram no ano de 2020. Mas devido à pandemia, foi-se decidido pela comissão organizadora que as premiações seriam a pessoas e carreiras com mais de 10 anos de atuação em suas áreas de destaque. E eu fico muito feliz de ter sido premiada, contemplada na categoria Produção Cultural. Quero agradecer à Prefeitura de Petrópolis, quero agradecer ao Instituto Municipal de Cultura e Esportes, que são as entidades realizadoras desse prêmio. Quero agradecer ao organizador desse prêmio do ano de 2020, Marco Aurê, e a toda a comissão julgadora que decidiu aí entre 22 troféus que um chegasse às minhas mãos. Eu tô louquinha para ficar com ele perto, mas a premiação vai se dar na semana que vem, a entrega dos troféus. Enquanto isso, eu fico aí honradíssima e convido a todos a assistirem a entrega a homenagem a esses premiados que aconteceu na noite de ontem, dia 18, nos canais da Prefeitura de Petrópolis, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Quero começar então esse programa de hoje, além de falar desse prêmio, convidando a todos para assistirem aí esse recado da produção do Festival de Audiovisual aí da cidade de Petrópolis. Gente, a cultura em Petrópolis está fervilhando de acontecimentos por conta da Lei Federal Aldir Blanc, que foi organizada aqui no edital da Prefeitura de Petrópolis. Entre os contemplados, a gente vai receber aí esse recado da produção desse Festival Audiovisual. Vamos embora? Oi, oi! Gostaríamos de convidar você para a 11ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. A mostra está chegando e essa edição acontece de forma totalmente gratuita e online por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. É uma iniciativa que começou no Colégio Estadual Dom Pedro II, em Petrópolis, e esse ano vai estar disponível para todo o Brasil. Então, por isso, nesse ano refletimos sobre questões de identidade, gênero e território. A programação conta com 11 longas internacionais e nacionais, mais de 40 curtas de todo o Brasil, 10 oficinas com renomados profissionais do audiovisual, 5 masterclasses, além de debates com realizadores e o Fórum de Educação e Cinema. Nesse ano destacam-se filmes como Babenco, de Bárbara Paz, indicação brasileira ao Oscar, Veneno, série espanhola inédita no Brasil, Atravessa a Vida, filme de abertura de João Jardim, e O Samba é Primo do Jazz, documentário dirigido por Ângela Zoé, que conta a história da querida Alcione. Então não perca, entre os dias 19 e 28 de março. Acesse o nosso site mostrapetrópolis.com.br e fique por dentro de todas as informações e a nossa programação gratuita. E quero abrir o quadro Pra Ficar na História, que tem aí a colaboração de Norton Ribeiro, mandando meus parabéns para ele. Grande beijo, Norton, que também aniversariou ontem, dia do aniversário do Guerra Peixe. Norton Ribeiro, felicidade, sucesso, é um grande prazer e privilégio contar com você semanalmente aqui no nosso programa, colaborando com esse ensino tão necessário da história do mundo e do Brasil. Vamos então para o quadro Pra Ficar na História? Olá, Bem Cultural, mais uma vez aqui no nosso programa Pra Ficar na História, certo? Certamente vocês já ouviram falar que o Brasil, desde o início, da sua colonização, foi colonizado por pessoas malfeitoras vinda de Portugal, pela escória vinda
da metrópole, que o Brasil não dá certo por causa disso, né? Porque aqui só veio bandido, só veio prostituta, só veio... né? Bom, isso na verdade é um mito, é uma falácia. Então hoje a gente vai tentar analisar um pouco dessa coisa criada, né? Esse mito criado de que o Brasil foi constituído pela a escória da Europa e por isso que o país não dá certo, né? Do jeito que as pessoas aqui são indolentes, são preguiçosas, são uma série de adjetivos pejorativos, né? Enfim, então, como é que a gente começa, né? A gente tem que entender que no século XVI, a Inquisição, o Tribunal de Santo Ofício em Portugal, em vários países da Europa, né? Várias monarquias europeias, estava no seu momento de maior perseguição, né? E as pessoas perseguidas pelo Tribunal da Inquisição iam desde uma pessoa simples até uma pessoa, né, considerada um nobre, intelectual, desde que essa pessoa tivesse cometido alguma falha, alguma heresia contra os dogmas cristãos, né, ela se tornaria um inimigo da igreja e teria que pagar seus pecados de alguma forma, certo? Então, assim, você perceba, pessoas como Galileu Galilei foram perseguidos pela Inquisição, Giordano Bruno, que foi um padre, né, na própria igreja, foi perseguido, né, Nicolau Copérnico, muita gente que não era bandido, né, no sentido estrito do termo, né, não era assim um ladrão, um assassino, né? E aqui o Brasil, no início, no século XVI, ele também era um local, além da colônia portuguesa de exploração, né, ele também era um local de degredo, né? Os degredados, eles eram enviados da metrópole, né, da Europa, ou para a África, ou então para o Brasil, né, a metrópole portuguesa. Então, assim, desde aquela época já começou a se criar uma ideia de que o Brasil seria a terra dos degredados, né? Essa seria uma pena que eles teriam que pagar, ficar no território longe do seu continente durante alguns anos, 10 anos, né? Por aí, depende da pena, né? E já naquela época começaram a surgir algumas ideias sobre isso, alguns escritos, relatos de próprias pessoas que estiveram aqui, né, de como, por exemplo, o padre Antonil, né, no século XVIII, ele comenta que o Brasil era o inferno dos negros, o purgatório dos brancos e o paraíso das mulatas. Será que era realmente assim, né? Então, uma série de ideias começaram a surgir já naquela época. Enfim, claro que o degredo ninguém gostava e realmente pessoas condenadas, né, por determinadas faltas com relação à cultura da sua monarquia, do seu país, vamos dizer assim, né, eram enviados assim e eram tratados como criminosos, tá? Então, essa imagem do Brasil ter sido construída por malfeitores, criminosos, ela também foi construída pelos historiadores, né? A gente sabe que os historiadores, eles criam mitos também, eles criam ideias que vão se perpetuando, tá? Principalmente aqueles historiadores mais ligados a algum poder, algum estado, né, que tenha interesse em que se propague aquela ideia. Mas a gente, por isso que a história, ela é uma ciência, mas ela é uma ciência que ela procura sempre o embate, sempre contraditório, né? Então ela não é uma ciência do campo das ciências exatas, tá? Então ela depende tanto de pontos de vista e comprovações com documentação, tá? Então quem é que realmente escreve a história, né? A gente pode fazer uma pergunta nesse sentido, né? Os historiadores e o governo, né, de determinada época, eles podem assim incentivar um aspecto determinado, né,
e cristalizar aquilo como uma verdade absoluta ao longo de séculos, né? Até que venham outros historiadores e possam combater aquilo de uma outra forma, mas demonstrando por outros meios, por outras documentações, né? Então é assim que funciona. Bom, então os próprios historiadores acabaram criando essa ideia de que a escória vinda de Portugal colonizou o Brasil, né? A gente tem muitos processos do Santo Ofício dessa época. Então, nesses processos da Santa Inquisição, né, não tem muitos relatos assim de que os crimes eram coisas monstruosas, né? Coisas assim que hoje a gente abre o jornal aí e sai até sangue, né? Então, realmente os crimes considerados crimes pela Santa Inquisição, pela Igreja, né? Não eram coisas assim, aberrações, né? E coisas que pudessem gerar um impacto tão forte na comoção pública, né? De fato, assim, o grande medo era principalmente da população e da Igreja, né? Era a bruxaria, a aliança com o demônio, com Satanás, essas coisas assim. Então, sempre tinha um envolvimento nesse sentido. Mas também cientistas acabaram sendo perseguidos, né? Porque estavam indo contra os dogmas, tá? Então essas coisas acabaram foram sendo transmitidas, mas com o tempo acabaram sendo distorcidas, tá? Fazendo a gente acreditar que uma determinada escória, né, pessoas ligadas à bandidagem, tenham vindo constituir a nossa população. Então isso, a gente herdou essa condição, né? Bom, então assim, a ordem religiosa ela precisava manter, né, uma certa pompa, né, um certo caráter. Então ela tinha que dar uma correção para os chamados delinquentes, né? Então existiam várias formas de punição, tanto prisões como o uso do hábito. O hábito seria uma roupa com um determinado símbolo, geralmente uma cruz, né? A pessoa estava condenada a usar aquilo até pelo resto da vida. E quando ela saía às ruas, né, as pessoas sabiam que ela era um herege, que ela tinha sido um herege, tinha sido condenada pela Inquisição, tá? Então aquilo identificava ela como uma pessoa condenada por heresia. E tinha o degredo, que seria levar essa pessoa para longe, né? Como na Grécia Antiga acontecia o ostracismo, né? Então na época moderna seria o degredo, ou para a África, ou no nosso caso aqui o Brasil, tá? A colônia do Brasil, né? Então as pessoas eram condenadas muito mais pelo rigor religioso do que por alguma atividade ilícita, pelo que ela tivesse feito, né, de mal, que às vezes nem era um mal, né? Então esse rigor, os autos de Inquisição eram espetáculos que a Igreja fazia questão de demonstrar, tá? Um outro mito assim, que a gente costuma ver é que a Inquisição nem matou tanta gente assim, não foi tanta gente morta na fogueira, mas isso causa um impacto na gente até hoje, né? Uma pessoa ser morta em praça pública e parecia ter uma festa, né, promovida pelo Estado. Na verdade, a Igreja ela fazia questão de dizer que ela não executava, né? O Tribunal do Santo Ofício dizia que nós não executamos a pena, a gente condena a pessoa e quem executa é o Estado. No caso, seria o Estado português, né, ou o Estado espanhol, né? Então era o governo, era o rei que tinha esse papel de fazer a execução em praça pública, tá? Mas não foram muitos casos assim como a gente pode imaginar, tá? Bom, nobres, no caso de nobres condenados, às vezes tinham alguns privilégios, né, na condenação, não eram açoitados, mas também podiam cair em degredo, né? O patrimônio da pessoa que tinha sido degradado era todo confiscado pela Igreja, né? Então a Igreja já sempre teve essa ânsia de poder e riqueza, né? Então aqui no século XVI ela está no nível máximo dessa busca aí.
Bom, aqui, né, a gente sabe que muitas pessoas degradadas acabaram trabalhando nas áreas administrativas da colônia, eram pessoas até instruídas, né? E isso demonstra um pouco que, na verdade, a colônia do Brasil, no nosso caso, ela não, né, pode ter vindo assim, claro, né, algumas pessoas, né, bandidos, pessoas que até que precisavam mudar de vida, né, mas na maioria dos casos eram pessoas condenadas por atitudes às vezes simples ou então atitudes que acabavam batendo de frente com os principais dogmas existentes na época, né? A vida dessas pessoas, assim, acabou, não é muito conhecida a vida delas, né, depois do degredo por falta de documentação. Mas a gente sabe, assim, tendo acesso à documentação do Tribunal do Santo Ofício, né, a gente dá para se conhecer toda por que ela foi condenada, né, para onde ela foi, quais os motivos principais, qual é o seu pecado, né, de qual a origem dessa pessoa, de onde ela teria, de que família, de que condição social, né? E aí a gente começa a ter um quadro para poder montar as nossas ideias e o nosso, essa dialética que a gente usa, né? Esse bate-bola aí para poder quebrar determinadas ideias que ficaram, né, na cabeça das pessoas e perdura até hoje, né? Então, como eu já disse, o brasileiro tem memória, só não gosta de estudar história. Então, na hora de mudar, né? Grande abraço a todos, até a próxima. Final de semana chegando, hoje é sexta-feira. Você já escolheu o que vai fazer de bom aí por si mesmo nesse final de semana? Assistir um filme, fazer uma comidinha diferente, ler um livro? Pois é, essa dica que a gente vai te dar agora pode te ajudar a escolher um livro para você ler nesse final de semana. Quem dá essa dica é a Marina Branquinho Alves, no nosso quadro Legal de Ler, que faz um grande sucesso aqui no nosso programa, esse programa de cultura, tem tudo a ver com literatura, né? Com livros. Os livros podem mudar a nossa vida. Olha, eu estou aqui cheia de livros pintados pelo Rodrigo Santana CB e temos produzido muitos livros na Bem Cultural, a editora inclusive, mas nesse quadro de agora, quem dá o recado é a Marina Branquinho, que vai dizer pra gente o que é legal de ler nesse final de semana. Oi, Catarina. Oi, Bem Cultural. Oi, galera do Legal de Ler. Hoje eu vou trazer para vocês um livro da Angela Davis. Nada mais, nada menos do que a nossa negra feminista poderosa. O livro se chama Mulheres, Raça e Classe. É um livro que vem para promover uma reflexão. Sobre o quê? Sobre o sistema opressor, principalmente em cima da mulher negra, decorrente das relações de poder, do capitalismo. A autora vai tecendo um panorama histórico desde a época da escravidão para comprovar para nós como, apesar de toda a abolição, ainda falta muito, mas muito, para sermos de verdade uma sociedade igualitária. A mais importante obra da Ângela, Mulheres, Raça e Classe, com certeza, traz um panorama histórico e crítico de inibições entre a luta anticapitalista, a luta feminista, a luta antirracista, a anti-escravagista. E esses dilemas que passamos no contemporâneo hoje com a mulher, sobretudo a mulher negra. Mulheres, Raça e Classe tem a capa criada pela própria Angela Davis, da editora Boitempo. E o que acontece? Nós só temos resenhas, ainda não é produzido no Brasil a obra dela. E ela vem traçando um poderoso panorama histórico e crítico. E isso é muito importante que a gente consiga numa atitude anticapitalista.
onde a luta feminista está aliada à antirracista e passa por dilemas que até hoje a nossa literatura vem mostrando que continuam aí, não é? A interseccionalidade de gênero, a raça, a classe, isso tudo está numa perspectiva ainda muito longe da ideal. O mérito desse livro é deslocar os olhares viciados por um tema e atribuir a ele uma certa centralidade no papel da mulher negra nessa luta. Ela não é só mulher, ela não é só negra, ela é uma mulher negra. O reexame que a gente faz na escrita da Ângela faz uma visita mundial ao racismo e é indispensável para a compreensão da realidade hoje aqui no Brasil. Reforça a praxis feminista, o negro brasileiro e tudo que vem depois disso, o lugar das mulheres negras nas ideias, nos projetos, em tudo que o Brasil vem adiando o diagnóstico há muito tempo. A desigualdade, a discriminação e a pobreza é tratada, entre outras variáveis, no livro. E quem é Angela Davis? É filósofa, professora, emérita do Departamento de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia. É só isso. É um ícone de luta pelos direitos civis, é ativista integrante do grupo Panteras Negras e do Partido Comunista dos Estados Unidos. Foi presa em 1970 e ficou mundialmente conhecida pela mobilização da campanha Libertem Angela Davis. Ela foi candidata também a vice-presidente da República nos anos 80 e 84, autora de vários livros, entre os quais esse que eu estou indicando para vocês hoje, Mulheres, Raça e Classe, da editora Boitempo. A sua obra é marcada num pensamento que vem romper com essas assimetrias sociais racistas e que burlam os direitos do ser humano negro e principalmente da mulher negra. Aonde cabe a mulher negra dentro da nossa sociedade? Aonde? Leiam, saboreiem e se impactem, porque o livro é forte. Como ela é? Angela Davis tem sido estudada nas universidades de uma forma incrível em vários cursos aqui no Brasil. E está na hora do Brasil começar a trazer o livro dela com uma produção própria em outras editoras nacionais. Até lá, meus queridos. Até a próxima semana. Boa leitura!
agora é aquele quadro que todo mundo gosta, principalmente a mulherada, né? Juntos emagrecemos com a nutricionista Débora Machado da Costa. Débora aí, minha nutricionista também, ela dá umas super dicas de como a gente pode fazer para tentar se tornar um pouco mais leve. E eu digo para vocês, quando a gente vai ficando um pouco mais leve no nosso corpo físico, isso também ajuda muito a nossa mente, a gente também vai ficando um pouco mais leve, porque dá uma melhorada na estima, dá uma melhorada na nossa condição física, no nosso preparo físico e sempre ajuda em algum momento, em alguma parte da nossa história. Mas além de investir nisso, na nossa dieta, na nossa saúde física, eu aconselho sempre a vocês, invista também na sua saúde mental. Invista em ter boas amizades, ter boas conversas, ter bons hábitos. Invista em ter sanidade mental, mesmo que esse mundo esteja tentando enlouquecer a gente nesse mar de pandemia que nós estamos vivendo. Mas como juntos emagrecemos, juntos também temos que passar por isso. Vamos com a Débora? Olá, é um prazer estar aqui com o Bem Cultural novamente, trazendo informações sobre uma vida mais saudável, sobre alimentação mais saudável, sobre um emagrecimento sustentável. E hoje a gente vai falar sobre mais uma questão que eu trabalho muito no método Juntos Emagrecemos, que é o efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? O efeito sanfona é aquela situação de eu quero emagrecer, aí eu emagreço, perco lá 5 quilos. Mas eu faço de uma forma errada, tão errada, que eu não consigo manter esse peso. Eu volto e recupero todos esses 5 quilos que eu tinha deixado para trás. E ninguém quer isso, não é verdade? A ideia, quando a gente fala em emagrecimento, é que ele seja um processo sustentável. E para isso, é muito importante, às vezes, a gente identificar alguns erros que a gente pode estar fazendo e que nos leva exatamente para o caminho do efeito sanfona e não nos proporciona o emagrecimento sustentável, que é o que a gente quer, não é verdade? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esses erros. Vou passar 3 que acontecem com muita frequência, tá? E que é importante vocês refletirem se vocês não estão fazendo isso no dia a dia de vocês, tá bom? O primeiro erro é o seguinte: eu quero resultados muito rápidos. Quem não quer emagrecer para ontem? Quem não quer perder 10 quilos em um mês ou perder tudo que você quer perder num prazo muito curto? Isso é o sonho de consumo de muita gente, né? Só que isso não é sustentável, gente. E não tem essa de, mas eu preciso ver resultado. Você precisa ver resultado para sempre na sua vida. E não um resultado momentâneo que você tem ali por uma situação que foi muito radical e você vai conseguir, mas que você não consegue sustentar. Você não consegue manter. Aí, de repente, quando você vê, você já ganhou 1 quilo de novo, 2 quilos de novo, 3 quilos, e quando vê, você já recuperou tudo. E em muitos casos, algumas pessoas recuperam mais do que perderam. Então, se você perdeu 5, você recupera 7. Isso também ninguém quer, não é verdade? Então, gente, a velocidade, ela não significa muita coisa quando a gente fala de emagrecimento sustentável. O que significa muita coisa é você ter constância, é você ter aquela continuidade ali. Aí funciona, aí tá tudo bem, tá bom? Uma outra situação que você pode estar errando é o seguinte: excluir alimentos. Eu quero emagrecer, então eu tenho que cortar pão, eu tenho que cortar macarrão, eu tenho que cortar batata, eu tenho que cortar arroz, eu tenho que cortar açúcar. Você falar que você não pode comer, olha o raciocínio, gente, pensa comigo. Se você manda o seguinte comando lá para sua mente: eu não posso comer chocolate. Na verdade, você está colocando todo o teu foco no eu não posso comer. Então, toda a tua atenção não vai para o que você pode comer, e sim para o que você não pode comer.
Então, mudar esse padrão de pensamento é muito importante, assim como também é muito importante acabar com essa história de excluir alimento. É muito importante aprender a emagrecer comendo de tudo. Só que se antes você comia muito chocolate todos os dias, muitos pães todos os dias, hoje você vai reduzir a quantidade, você vai evitar colocar todos os dias, mas sem necessariamente entrar dentro daquela situação do eu não posso comer, eu tenho que tirar isso da minha vida. Isso em 99,9% das vezes não funciona. Aí você fica naquela, durante um período funciona, você vai conseguir, tá? Mas você conseguir sustentar isso é muito difícil. E além de ser muito difícil, simplesmente não é necessário. O chocolate não é o vilão. O que é o vilão é a quantidade de chocolate que você come. O pão não é o vilão. O vilão é a quantidade de pão que você come e a frequência também com que você coloca tudo isso junto. Às vezes, de um dia só, você come pão, macarrão, arroz e doce, tá? Aí sim, isso leva ao excesso de peso. Cortar tudo isso de uma forma muito radical nem sempre é o melhor caminho. Só que você precisa equilibrar. É muito importante essa questão do equilíbrio. Aí sim, você vai conseguir, tá? A terceira situação é você não ouvir o seu corpo. Olha só que interessante isso. O nosso corpo, ele nos dá sinais. Ele nos dá sinais do que está acontecendo. Se você está com o teu açúcar muito alto, teu açúcar sanguíneo muito alto, possivelmente é porque você está com um consumo de doces e carboidratos muito elevado. Se você está com o teu triglicerídeo elevado, você também está com um consumo de carboidratos muito elevado. Se você está com o seu ácido úrico elevado, você pode estar com o seu consumo de proteína, pode ser um dos fatores elevado também. Então, o nosso corpo ele vai nos dando sinais. Se o seu intestino está travado, aquele intestino preguiçoso, você não consegue ir ao banheiro de uma forma correta, de uma forma fácil, é porque você pode estar com um consumo de água baixo, você pode estar com um consumo de frutas baixo, de fibras baixo, de uma forma geral. É o teu corpo te dando sinal. Então, escute o seu corpo. Isso é fundamental. Você precisa mudar, não através da medicação, mas através da causa que trouxe aquela consequência. Se eu estou com o meu intestino preso, é porque eu estou bebendo pouca água, porque eu estou com a flora bacteriana intestinal desregulada, porque o meu consumo de fibra está muito baixo. Então eu tenho que tomar um remédio para eu ir ao banheiro, ou eu tenho que aumentar o consumo de alimentos e de água que favoreçam o funcionamento do meu intestino. Eu tenho que vir para o lado de cá. Não adianta eu tomar remédio. O remédio ele é um paliativo, ele vai resolver uma situação ali momentânea, mas ela vai continuar destruindo o meu corpo. Sua flora bacteriana vai ficar ruim, por exemplo, seu intestino vai funcionar cada vez mais irregularmente. Então converse com o seu corpo e você pode fazer isso também em relação ao próprio paladar. Às vezes aqui no consultório acontece da pessoa falar assim, eu posso comer um doce depois do almoço? Eu tenho o hábito de comer doce depois do almoço. Aí eu faço a seguinte pergunta, se eu te der uma fruta, isso é um doce para você? Tem gente que diz que sim e tem gente que diz que não, que fruta é fruta. Então, quando você estiver com vontade de comer um doce, você comer uma maçã e você perceber, antes que você está conversando com o seu corpo, você perceber, poxa, mas não é uma maçã que eu quero um brigadeiro. Come um brigadeiro. Um brigadeiro não faz você engordar. O que faz você engordar é a lata de brigadeiro. São 10 brigadeiros inteiros. Não come a maçã, porque o que o teu corpo está te pedindo é o brigadeiro. Possivelmente você vai comer esse brigadeiro. Você vai ficar em paz. Você vai ficar satisfeita com aquele paladar doce, com aquele sabor doce ali e vai conseguir seguir para a próxima refeição fazendo uma boa escolha. Agora, se você come a maçã, pode ser que coma a maçã, depois você vai comer uma pera porque não era a maçã que você queria, aí depois você vai comer uma banana porque não era a banana que você queria e quando você vê, você comeu a pera, a maçã, a banana, mais uma lata de brigadeiro. Entendeu? Então converse com o seu corpo, veja o que você está querendo. E uma dica que eu nem coloquei na listinha aqui, mas que é fundamental, é a questão da água. Muitas vezes, às vezes a gente está com vontade de comer alguma coisa, mas a gente está com sede. Só que o nosso corpo não identifica isso muito bem. Então está com vontade de comer alguma coisa, principalmente se for alguma coisa muito calórica, alguma coisa que tem um potencial para te engordar ali muito grande, bebe primeiro um copo d'água. Pode ser que passe.
Não é porque a água vai encher sua barriga, não é isso. Porque pode ser que você realmente esteja com sede e não esteja percebendo, tá? Então bebe um copo d'água. Depois, aí sim você reavalia se há necessidade de entrar ou não determinados alimentos. Gente, o emagrecimento é isso. O emagrecimento sustentável, ele depende desses fatores para que a gente consiga emagrecer e se manter magra. E não emagrecer e ficar naquele efeito sanfona, engorda, emagrece. Isso não vai ser legal, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês novamente no Bem Cultural, tá? Semana que vem eu tô de volta. Beijo! Agora quem traz aquela colaboração pra gente é o Luiz Almeida, profissional da educação física, e a gente continua falando de saúde porque precisamos de saúde para enfrentar esse momento, precisamos de saúde para enfrentar todos os momentos. E o Luiz, ele traz pra gente umas dicas para que a gente possa ter uns hábitos mais saudáveis. Então, no quadro Destinos Saudáveis, a gente recebe esse profissional que a cada semana traz aí uma diquinha pra gente. Vamos escutar o que o Luiz traz pra gente hoje? Olá amigos e amigas do programa Bem Cultural, meu nome é Luiz Henrique, profissional de educação física. Estamos aqui mais uma vez e como sempre, assuntos, informações importantes para vocês. Eu vou aproveitar esse gancho que a gente ainda está no mês de março, que é um mês dedicado à comemoração do Dia da Mulher, né? E vou trazer aqui mais algo de importante para vocês, principalmente para as mulheres. Os homens que estiverem assistindo, é importantíssimo que eles se conscientizem também. E aí eu, com essa minha mania de acadêmico ainda, né, adoro esmiuçar um artigo científico, e eu achei um artigo importantíssimo. Eu, na verdade, estava lendo um artigo sobre treinamento, né, treinamento de força, sobre musculação, e achei um artigo muito bacana, que é datado de 12 de dezembro de 2019, tá recente, né, que diz o seguinte: mulheres cuidam mais da saúde, né, isso é uma afirmação dos médicos, e são relatos e dados comprovados pela OMS, Organização Mundial da Saúde, tá? O fato é que está comprovado cientificamente que as mulheres se cuidam mais que os homens, né? A gente teve aí um aumento muito grande do público feminino em atividades, em exercícios, né, em esportes diferentes, rugby, tênis, futebol, né? Tem um público muito grande de mulheres agora praticando esse tipo de esporte, essa modalidade. E o fato é que elas realmente procuram, né, tentam e fazem por onde poder cuidar da tua saúde, né? Esse artigo de 2019 também faz parte do relatório anual da World Health Statistics. É uma organização mundial que cuida de várias estatísticas, né? E diz que o número de homens que se cuidam diminuiu pelo menos 20%, tá, gente? Você que tá aí, que é homem, né? Essa informação está chegando para você, fique atento, né? É importante que os homens também tenham esse cuidado, né? Tenham essa ciência de cuidar da tua saúde, tá? O artigo apontou que a expectativa de vida entre homens e mulheres diminuiu de acordo também com as condições socioeconômicas, isso de várias regiões de onde foi feito os estudos, tá? Em lugares mais ricos, a diferença é maior, tá? Já em lugares mais subdesenvolvidos, né, a expectativa de vida das mulheres se aproxima do homem. Cara, isso é fantástico, ver o quanto as mulheres realmente estão aí voltadas para cuidar da sua saúde, tá? Um outro estudo aqui, o que faz parte também desse estudo, né, uma outra parte do artigo, que a oncologia é a especialidade do estudo, né, o diagnóstico da oncologia. Oncologia, quem não sabe, é o tratamento do câncer, né? Pode ser câncer de mama, pode ser outros cânceres específicos também, tá? E aí fala um pouquinho sobre a importância da atividade física para a prevenção dessas doenças, né? Câncer, cardiopatia, hipertensão arterial, diabetes. Inclusive eu recebi mais uma aluna na assessoria que também é diabética, e é muito bom ver o quanto as mulheres realmente se cuidam, né?
câncer do colo do útero é um dos grandes vilões, diz o artigo também, tá? O câncer do colo do útero, segundo o INCA, é o terceiro tipo de câncer a cometer mais mulheres no país, aí falando do Brasil, tá? Contudo, em regiões menos desenvolvidas, ele pode ultrapassar o câncer de mama. Olha que estudo bacana, né? E olha que informação importante, tá? Ó, esse tipo de câncer ele desenvolve a partir de infecções persistentes, tá? É o tipo de vírus chamado papiloma vírus humano. Gente, seguinte, tá? É claro que qualquer tipo de artigo que eu venha a trazer aqui para vocês, ele sempre vai ter um cunho muito importante. É uma informação trazida a vocês que ela é realmente muito importante. Mas assim, o que eu quero colocar claro que principalmente para os homens é que os homens precisam se cuidar, tá? Eu estava lendo um outro artigo também mostrando o quanto as mulheres estão procurando esportes que eram antigamente, né, voltado para os homens, né? Acabei de citar aqui o rugby, o futebol, o tênis, né? Quantas mulheres estão jogando tênis hoje, tá? O rugby nem tanto no Brasil, mas alguns times já têm um público feminino participando de suas modalidades. A gente vê hoje o futebol, né? Tem o campeonato feminino em cada estado. No Rio de Janeiro tem o campeonato carioca de futebol feminino. A gente tem a Copa do Mundo de futebol feminino hoje, né? Então, assim, o recado ele é para os homens, né? Claro que eu estou falando aqui de uma maioria de mulheres, mas o recado vai para os homens para que eles fiquem atentos e cuidem de sua saúde, tá bom? Mulheres, continuem aí procurando esportes diferentes, tá? Se você aí pratica, você que está assistindo o programa, pratica algum esporte diferente, algo que eu não citei aqui, futebol, rugby, tênis, manda para mim, fala para Catarina, então coloca na descrição aqui do vídeo, vai ser o maior prazer em descobrir o esporte que você faz. Tá bom, gente? Muito obrigado. Catarina, um grande beijo. Eric, um grande abraço. Beijo. Agora nós vamos para aquele momento dos drinks. Como eu abri esse programa de hoje falando do aniversário do maestro César Guerra Peixe, eu queria dizer para vocês que o maestro Guerra Peixe sempre fazia uma comemoração dos aniversariantes do mês de março, porque ele era uma pessoa, como relata a família dele, muito alegre, muito festeiro, e ele adorava os drinks. Então ele reunia sempre aquelas pessoas que faziam aniversário em março, junto com os outros colegas, claro, para fazer os drinks, comemorar as comemorações dos aniversariantes de março. Maestro Guerra Peixe não conheceu o nosso bartender Bruno, mas eu tô morrendo de saudade de gravar esse quadro com ele, porque ele faz lá uns drinks maravilhosos e eu fico aqui com invejinha para experimentar. Bruno, a gente tem que marcar de gravar junto aí de novo, pelo menos uns 3 programas para que eu possa aí provar esses drinks que eu tô morrendo de saudade. Vamos aí no Bar Bem Cultural com Bruno Patrício. Fala, bem cultural, vamos que vamos. Ó, copinho com gelo, tá? Vou encher até metade do copo só, pelo menos, pra gente pôr os condimentos, tá bom? É isso aí. Vamos que vamos. Uma dose de licor de laranja, esse que eu tô usando é artesanal, tá? Mas você pode comprar no mercado, no distribuidores, e vende, é fácil de achar, tá bom? Uma dose de licor de laranja. Uma dose do nosso gin Uraí, nosso apoiador. Vamos que vamos. Foi uma dose de gin. Uma dose de xarope de açúcar. Na verdade é meia dose, tá bom? Que eu botei. E uma coisa que eu não botei que não apareceu na filmagem é meia dose de suco de limão, tá bom, gente? Limãozinho vai dar uma refrescância, dá uma acidez, que é legal. E completa com gelo, tá bom, gente?
E para completar, vamos completar com água tônica, tá bom? Da sua preferência, claro. Dá uma mexidinha de leve no drink, tá bom? Para a água tônica não perder o gás. E uma guarnição, uma laranja desidratada, tá bom, gente? Onde eu acho laranja desidratada? Você acha em lojas que vendem condimentos, especiarias em geral, você acha laranja desidratada, tá bom? Valeu, gente, valeu bem cultural, valeu bem por aí, tamo junto, valeu, gente. Vamos terminar o programa de hoje com música, um músico petropolitano que tem um projeto chamado Ambivalente. Rodolfo é um músico que faz carreira solo nesse projeto. Vocês vão encontrá-lo nas redes sociais com esse nome, Ambivalente. Ele vai trazer pra gente uma introdução, um recado, vai estar participando desse programa de hoje, do nosso sarau virtual da Confraria da Poesia Informal aqui na TV, também no nosso canal do YouTube, domingo às 10 horas da manhã. Mas hoje ele traz também aqui para o Bem Cultural esse projeto Ambivalente. Já vou me despedir de vocês para que vocês possam curtir essa música tão legal, esse clipe tão bem produzido nesse final de programa. Fica marcado então nosso encontro na próxima semana. Um beijo para todos vocês e até lá! Fala galera, e aí, tudo bom? Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Rodolfo Ribeiro, eu sou artista, músico, produtor musical, petropolitano e tenho um projeto que leva o nome de Ambivalente, que eu vim divulgar para vocês hoje. O Ambivalente ele nasceu lá de 2017, da minha vontade de fazer um projeto solo, né? Sempre toquei em banda, sempre colaborei com a galera aqui em Petrópolis, só que sempre tive vontade de fazer um trabalho meu, assim, ter autonomia nessa parte de letra e tudo mais, para expressar o que eu estava sentindo mesmo nos momentos, assim, da vida, né? E eu lancei um disco em 2019, o nome desse disco é Memory Card, ele está em todas as plataformas, Spotify, Deezer, YouTube, todas as plataformas vocês podem achar ele lá. E hoje eu escolhi a música Falta para mostrar para vocês, porque foi a primeira música que eu lancei e na época eu lancei ela porque eu achei ela um bom caminho introdutório assim, no meu som e em todas as coisas que eu tenho feito. Queria deixar a ressalva que vocês podem me achar em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, que esse ano vou começar a lançar meus sons novos, à frente da produção musical e tudo mais. Então, queria deixar as redes aí pra galera acompanhar, Instagram e Twitter, todos vocês podem me achar lá, beleza? É isso, obrigado pelo espaço aí que Bem Cultural e o Sarau da Confraria Informal da Poesia estão me dando, que esse tempo de pandemia é um tempo muito difícil para todos os musicistas, né, a gente sabe, mas é sempre bom ter espaços assim que ainda deixa a gente divulgar o nosso trabalho para a gente seguir tocando as coisas. Beleza? É isso. Obrigadão. Um beijo. É difícil alguém que não se canse. É difícil